Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a caminhar conosco nas Escrituras Sagradas, vendo o que Deus fez no passado, seguindo um plano tão maravilhoso para a salvação do homem. Vendo o que Deus está fazendo no presente, aquilo que o Senhor tem trazido aos nossos corações, mostrando que esse plano está sendo executado. E todos os planos de Deus e todas as profecias, nós temos dentro de cada uma delas oração. No programa de hoje, conversaremos sobre este tema na história de Samuel, resposta de oração. Tenha o seu coração bem aberto para ouvir o Senhor, pois o programa Os Gideões já começou. Muito bem, queremos conversar sobre resposta de oração. Dentro de toda a história de Israel, porque Israel, esta nação, este povo fazem parte de um projeto de Deus, um projeto para abençoar todas as famílias da terra. E assim como Deus chamou Abraão e Sara para deles levantar grande nação, o Senhor mostrou o seu poder, trazendo para Abraão e Sara a capacidade, a bênção de ter um filho na sua velhice. A bênção para Sara ter um filho apesar da sua infertilidade. E antes que nós conversemos sobre a história de Samuel, antes que falemos sobre este homem de Deus tão maravilhoso e sobre este tema, resposta de oração, eu quero que você assista comigo a uma matéria sobre esta questão. A questão da infertilidade nos casais, o que tem sido feito nos nossos dias e como podemos esperar uma solução para isto, para a infertilidade. Assista. Com a atual tecnologia, se a gravidez não vier naturalmente, o casal pode procurar ajuda médica. Antes de desistir do sonho de ter um bebê, o casal deve saber que infertilidade não significa incapacidade permanente de concepção. Por isso é preciso procurar auxílio profissional para investigar as causas que dificultam a gravidez e partir para o tratamento mais adequado e, se necessário, para a fertilização in vitro. Porém, o tratamento não é tão simples. O preço alto acaba afastando algumas famílias deste sonho de ter um filho e torna a gravidez algo quase impossível. Porque há uma luta travada contra a infertilidade do homem ou da mulher, mas nós sabemos que muitas vezes na medicina ainda não há a solução, ainda não há a resposta. E sabemos que Deus pode fazer todas as coisas, o impossível acontecer. Vamos ver isto dentro da história de uma família na Bíblia, a história de Ana e Eucana. Eles se amavam, mas por não terem filhos, o marido Eucana teve uma segunda mulher, que era fértil. E ela teve filhos, foi mãe de filhos e de filhas. Era assim nesses tempos bíblicos e ainda continua sendo assim em algumas nações do Oriente. Quando a esposa não gera filhos, o marido tem uma legalidade nestes países para ter uma outra esposa, para ter uma segunda esposa, ou até mesmo gerar filhos de uma escrava, como era nos tempos bíblicos. E então, Eucana teve uma segunda esposa exatamente por isto. Ana convivia com Penina, que era o nome desta segunda mulher de seu marido. Ana convivia com Penina, sua rival, que afrontava e irritava com suas provocações, pois sabia que Ana era amada, porém nunca pudera gerar filhos.
Sabemos pelas Escrituras, aqui no primeiro capítulo do primeiro livro de Samuel, sabemos que Eucana amava demais a sua esposa Ana e a tratava com deferência, a tratava com muita dignidade e chegava a dizer: Ana, por que você chora? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Sim, mas aquela falta dentro dela e dentro também de um propósito bem além de apenas cumprir um desejo seu, o propósito de Deus. Mas o coração crente e confiante de Ana orava com intensidade quando o sacerdote Eli lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Eli presumira que Ana estivesse embriagada, pois ela orava sem que o som saísse de seus lábios, porém chorava diante do Senhor. Este era o desejo do coração de Ana, esta era a sua súplica, era o seu clamor, dias e dias e dias. E sempre quando Ana ia com seu marido para adorar ao Senhor em Siló, onde morava o sacerdote Eli, onde estava a tenda do tabernáculo do Senhor, Ana derramava seu coração. E desta vez, Ana derramou com mais intensidade. Ela orava, mas não saía som dos seus lábios. Apenas a oração do seu interior, com aquela intensidade, com aquela amargura de alma. Não saíam sons e seus lábios se moviam. Quem sabe, entre lágrimas, ela deitasse no chão e ela erguesse os seus punhos e Ana estava orando. E o sacerdote disse: você está embriagada. Em 1 Samuel 1,14 está escrito: porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu não sou uma mulher atribulada, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ana estava dizendo: olha, eu não sou uma mulher leviana, não sou uma mulher qualquer, eu não estou atrás de vinho, de bebida forte. Eu não vou procurar me embriagar para afogar as minhas mágoas, as minhas dores. Eu tenho meu Deus. Eu estou aqui orando, derramando a minha alma diante do Senhor. Eli, então, liberou uma palavra de fé e de autoridade sobre a vida de Ana. E ela creu e se foi. E naquele mesmo ano, ela engravidou do pequeno Samuel. Ana tomou posse daquela palavra de Eli. Ele disse para ela: vai-te em paz e que aconteça com você o que Deus tem planejado. Tomar posse de uma palavra de paz. Como é importante uma palavra de fé. Às vezes problemas, dificuldades, às vezes uma infertilidade. E tomar posse de uma palavra de fé. Senhor, eu creio que Tu és o Deus do impossível, eu creio que Tu podes todas as coisas e eu derramo minha alma diante de Ti, mas eu confio e tomo posse da Tua vontade. Foi assim que Ana agiu. E em 1 Samuel, capítulo 1, verso 20, está escrito: e sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. O nome Samuel significa isto: El é Deus. Samuel, tenho pedido, tenho clamado e o Senhor me respondeu. Eu sei que você tem respostas de oração, mas eu sei que muitos que nos assistem talvez tenham desejos, tenham necessidades e precisam orar com mais intensidade, com mais certeza, com mais fé. Nos primeiros anos de Samuel, Ana ficava em casa, cuidando do filho pequeno. Depois que Samuel foi desmamado, então ela foi perante Eli e disse: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. 1 Samuel, no capítulo 1, de 27 a 28. Vemos então que Samuel, ele veio como uma resposta de oração. Como é tão lindo nascerem crianças
como respostas de oração. Resposta para uma geração, resposta para um tempo. Samuel viveu um tempo específico e especial em que ele tinha uma missão para cumprir diante do Senhor. Uma missão para cumprir diante de Israel, seu povo, e diante de toda aquela geração. Samuel foi o último juiz de Israel e ungiu os 2 primeiros reis, Saul e Davi. Ele foi o último juiz e ele ungiu os primeiros reis. Ele foi uma pessoa especial para uma época especial. Eu e você hoje somos chamados para um tempo especial. Somos chamados para orar e trazer as respostas de oração do Senhor à terra. Orar pela igreja, orar pela volta de Jesus. Mas para orar é necessário primeiro ter comunhão com Ele e ter o nome e ter a garantia de filho de Deus. Por isso eu quero orar com você e por você nesta hora. Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, eu sei que sou um pecador. Eu sei que o Senhor não ouve pecadores, mas eu clamo a Ti pelo Teu perdão. Eu clamo a Ti arrependido dos meus pecados e Te peço, Senhor, entra na minha vida, transforma o meu coração. Eu sei que muitos têm orado por mim e eu quero ser uma resposta às orações. Eu quero ser em Tuas mãos uma bênção nesta geração. Usa-me, escreve o meu nome no livro da vida e dá-me certeza de salvação. Eu me rendo a Ti, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Tome posse da sua salvação, leia a palavra de Deus e ore. E eu aguardo você em nosso próximo programa, se Deus quiser.